Boa noite a todos, me chamo Maria Clara. Tomei coragem de compartilhar com vocês a minha história e experiência com esses seres que são desacreditados por muitos, os lobisomens. Acreditem, eles existem. A minha história se passou na década de 70, em minha cidade natal, Gameleira, estado de Pernambuco. Cidade muito bonita por sinal. Nessa época do acontecido, eu tinha por volta dos meus 17, 18 anos. Meus pais tinham um sítio. Lá morava somente eles e eu, pois eu era filha única. Minha mãe teve complicações no meu parto, onde ela não pôde mais ter filhos. Mas apesar de tudo, éramos uma família muito feliz, muito unidos. Gostávamos de passear nas redondezas, bater papo com outros sitiantes. Éramos muito prestativos também, sempre ajudando o próximo como podíamos. Bom, como todo adolescente, eu tinha meu grupinho de amigos, que por sinal eram filhos dos vizinhos sitiantes. Éramos amigos desde os primeiros anos de escola. Crescemos juntos. Era um grupo formado de 4 meninas e 3 meninos. Minha amiga mais próxima era Juliana. Éramos confidentes, parceiras para tudo. Ela era muito brincalhona e extrovertida, o oposto de mim. Como de costume, todos os domingos, as famílias iam à missa das 18 horas. Depois dela, geralmente, os adolescentes se reuniam na pracinha, que tinha perto da igreja, onde era o ponto de encontro de casais de namorados e também onde os jovens da região se reuniam para fazer amizades, encontrar novos amores e etc. Meus amigos e eu íamos todos os domingos para lá. Nessa praça tinha um coreto. Não sei se vocês sabem o que é. É tipo um palco coberto onde as bandinhas da cidade tocavam aos finais de semana. E havia um rapaz que era responsável pelo alto-falante desse coreto, onde ele anunciava recadinhos de amor. Foi assim que muitos casais se formaram naquela época. Era assim que os rapazes chegavam nas moças, mandando recadinhos pelo chamado telegrama secreto. Era a melhor parte da noite. Ficávamos ansiosas para ouvir os recadinhos de amor. Eu particularmente nunca havia recebido nenhum recado. Eu era uma moça muito séria, tímida, não dava confiança para qualquer um. Porém, certo domingo, estávamos novamente na praça. E conversa vai, conversa vem, minha amiga Juliana me cutucou e falou: Maria Clara, olha, tá vendo aquele rapaz bonito ali? Ele não para de olhar para você. Eu olhei na direção que ela apontava e realmente, bem afastado, havia um rapaz muito bonito olhando para nós. Mas eu logo disse a ela: Oxe, será que ele tá mesmo olhando pra gente? O que será que ele quer? Juliana era muito da assanhada e falou assim: Ele tá olhando é pra você. E eu respondi pra ela: Pra mim não, é pra você. E nisso já era noite. Estava ficando tarde, então resolvemos ir pra casa. Eu nem fiquei pensando naquele rapaz, eu nem tava com cabeça pra namorico. Mas no outro domingo, quem recebeu um telegrama foi eu. Lá pelas tantas horas o rapaz do alto-falante deu boa noite e disse que tinha um telegrama para ler. Boa noite, moça formosa, de vestido lilás. Você mesma, de laço nos cabelos. Sua delicadeza e formosura me pegou de jeito. Quero lhe conhecer melhor. Me encontre no estacionamento em alguns minutos. Te espero ansioso. Assinado, Admirador Secreto. Juliana logo disse: É você, Maria Clara, é você que está de vestido lilás. Vai lá ver quem é seu admirador secreto. Eu, toda envergonhada frente a meus amigos, disse que não. Eu não vou não, sei lá quem é. Vai que é algum pinguço, encrenqueiro. Logo eu chamei meus amigos para irmos embora e Juliana foi o caminho inteiro me enchendo a paciência porque eu não tinha ido conhecer o tal rapaz. Eu confesso que depois desse telegrama eu fiquei curiosa para saber quem era. E até pensava que podia ser aquele rapaz que no domingo anterior não parava de olhar para nós. Até comentei com minha mãe, pois éramos muito amigas, e ela me deu um conselho: Cuidado, minha filha, a gente não pode dar confiança para qualquer homem, não. Enfim, os dias passaram e no outro domingo tornei a receber outro telegrama. Moça bonita, por que não foi me encontrar no estacionamento? Fiquei lhe esperando, me dê uma chance, estou te esperando. E de tanto Juliana insistir comigo, acabei indo ao encontro do rapaz no estacionamento, que ficava ao lado da praça. Chegando lá, olhei para todos os lados e não vi ninguém. Então pensei comigo: deve ser algum rapaz que me pregou uma peça. Quando eu estava voltando para a praça, escutei um barulho no chão. Olhei assustada para trás. Era aquele rapaz.
Ele havia pulado da árvore e estava no chão rachando de rir do meu susto. Eu fiquei muito brava com ele e falei: "Oxe, rapaz, tá querendo me matar do coração? Que brincadeira sem graça." Ele logo sacou uma flor que carregava e me entregou e disse: "Calma, moça, eu só estava brincando contigo, vamos conversar um pouco." Passado aquele susto, começamos a conversar, onde ele me contou que era novo na cidade e se chamava João. Tinha chegado há poucos meses na cidade. Sua família era da Bahia e ele veio morar com sua tia, que quando me viu na praça se apaixonou por mim. Eu já não gostei dessa conversa. Realmente eu era muito tímida. Então falei para ele que poderíamos nos conhecer melhor, mas que eu não estava à procura de namorado. E ele me disse que não tinha problema, ele ia me conquistar. Juliana ficou toda eufórica me incentivando a namorar o rapaz. Realmente aquele rapaz era muito bonito. Alto, magro, cabelos negros. Confesso que na cidade não tinha rapaz mais bonito que o João. Ficamos vários domingos nos encontrando na praça, até que começamos a namorar. Então eu falei para ele que era melhor ele conversar com meus pais, pois se meu pai descobrisse que estávamos nos encontrando às escondidas, o chicote ia estralar. Então marcamos um domingo para ele ir lá em casa. Eu conversei com meu pai sobre ele, e meu pai estava normal, mas minha mãe estava incomodada. Chegou o domingo, João foi em casa. Meu pai logo chamou para tomar uma cachaça que ele guardava embaixo da pia, enquanto mamãe e eu estávamos na cozinha preparando o almoço. Minha mãe sempre que podia ia até a varanda onde estava meu pai e João proseando, e voltava para a cozinha balançando a cabeça e com um olhar de preocupação. Não preciso nem dizer que ela perguntou tudo da vida dele. Ele era danado, respondia sem gaguejar. Meu pai gostou muito dele e ficou feliz quando João pediu a minha mão em casamento. Mas minha mãe não. Ela estava nitidamente desconfiada de alguma coisa. Vocês sabem como são as mães. Mas mesmo assim meu pai autorizou o nosso namoro, mas já avisou. É o seguinte, podem namorar, mas também já marquem a data do casório. Filha minha não fica de chamego com macho sem estar casada. João concordou e disse que íamos ver uma data. Minha mãe me chamou de canto e falou: "Filha, você tem certeza que quer namorar esse rapaz?" "Eu não sei não. Esse rapaz é esquisito. Parece que está escondendo algo." "Minha filha, pense bem. Quem vê cara não vê coração." Eu estava tão empolgada que fui rude com ela. "Oxe, minha mãe, até parece que a senhora não quer me ver feliz. João me ama e eu amo ele também." E minha mãe me respondeu: "Tá bom, minha filha. Deus abençoe o seu namoro. Queira ele que eu esteja errada." O meu pai ouviu nossa conversa e também se intrometeu. "Oxe, mulher, deixa a menina. Ela já cresceu, tem que namorar e casar. Isso é ciúmes de mãe. Esse rapaz é trabalhador e gente boa." Bom, alguns dias se passaram e conhecemos também os tios de João. Eu estava muito feliz. Ele era muito romântico, me tratava feito uma princesa. E era muito esforçado. Logo comprou um pedacinho de terra próximo ao sítio dos meus pais. Ele mesmo, junto com seu tio e primos, construíram nossa casinha e marcamos o casório. Minha mãe continuava encucada com o João. Eu pensava realmente que era ciúmes. Finalmente o dia do casamento chegou. Eu estava irradiante. Era tanta alegria que não cabia no meu peito. Todos meus amigos compareceram. Juliana, que sempre nos apoiou, foi nossa madrinha. Estava tudo perfeito, exceto pelo detalhe que meus sogros não compareceram ao casório. Na primeira oportunidade eu chamei de canto e perguntei por que os pais dele não vieram. E ele disse que era porque seus pais já eram bem idosos e era uma viagem longa da Bahia para o Pernambuco. Mas assim que desse, nós dois íamos para a Bahia visitar seus pais. Lá pelas tantas horas da noite, eu e João resolvemos ir para casa, pois estávamos muito cansados. Chegando em casa, eu pensei que as coisas seriam diferentes, mas algo me intrigou. Na nossa primeira noite de casados, nada aconteceu. Simplesmente João armou uma rede na varanda da casa e foi dormir lá. Eu pensei que ele devia estar cansado da festa. Mas passou-se uma semana e nada dele me tocar. Ele continuava carinhoso, mas parava por aí. Então fui visitar meus pais e conversar com minha mãe. Perguntei a ela se era normal o marido não procurar a esposa, pois até aquele momento João não havia me tocado. E ela me olhou serena e com aquele olhar me falou: "Eu já sabia. Eu sabia, minha filha, que tinha algo de errado nesse rapaz." "Minha filha, não é normal não. Vocês são jovens e apaixonados. Se está acontecendo isso, algum problema tem e ele está te escondendo." Eu fiquei pensativa nas palavras da minha mãe e pensei comigo: hoje eu vou colocar ele contra a parede.
À noite nós dois jantamos, conversamos um pouco e ele já foi se preparando para ir dormir na rede. Eu fui logo atrás dele e perguntei: João, o que está acontecendo contigo? Você não me procura? Até hoje somos como irmãos. Isso não é normal. Você não me ama mais? E ele muito calmo me disse: Maria Clara, é por te amar tanto que eu não vou além. Eu tenho medo. Sem entender, eu lhe respondi: se me ama como você diz, então prove. Ou senão o casamento acaba aqui. Vou embora para a casa dos meus pais. Quando eu disse que ia embora, a expressão de João mudou. Seus olhos mudaram de cor. Ele, que tinha os olhos castanhos, agora estavam em tom amarelos. Sua expressão era de ódio. Eu fiquei com muito medo e fui me afastando dele. Ele se levantou da rede bruscamente, me pegou no colo e me levou para nosso quarto. Não sei dizer ao certo se foi bom ou ruim, pois ele não estava normal. Apesar de tudo, eu estava mais apaixonada por ele, não sei explicar. Eu o amava muito. Na mesma noite eu acordei de madrugada e vi que ele não estava mais no quarto. Fui até a cozinha beber água e ele estava novamente dormindo na rede. Então fui me aproximando silenciosamente. A luz da lua iluminava a área. Quando olhei na rede, fiquei assustada com o que vi. João estava sem camisa, coisa que ele não fazia. Até então nunca tinha o visto sem camisa e calça, nem na hora H, pois ele exigiu o escuro total. O corpo de João era totalmente coberto de cicatrizes profundas, uma mais feia que a outra. Era como se ele tivesse sido chicoteado. Eu não perguntei nada a ele sobre aquilo. Os dias foram passando e ele continuava dormindo na rede. Certa noite eu estava com insônia, estava deitada em meu quarto, mas sem dormir. Comecei a ouvir uns barulhos estranhos, umas pisadas fortes ao redor da casa, uma respiração ofegante e um reboliço da gota serena. Eu me levantei e fui andando para a porta da cozinha e vi algo muito feio. Um animal muito grande, todo preto, entrando rápido dentro da mata que ficava nos fundos do nosso terreno. Eu senti muito medo e fui chamar o João, mas quando bati a mão na rede, ele não estava lá. E aquilo que eu vi parecia um macaco enorme andando igual uma pessoa. Eu tranquei a porta e corri para o quarto. Comecei a pensar onde o João estaria aquela hora e o que era aquilo. Fiquei com medo daquele animal atacar o João. Eu não dormi mais, fiquei atenta a qualquer barulho lá fora. Assim que amanheceu, eu pulei da cama e fui lá fora. Ele estava sentado na rede tomando café. E perguntei onde ele estava aquela hora da madrugada. Ele disse que tinha ido andar um pouco, pois não estava conseguindo dormir. Eu não sei porquê, mas eu senti que ele estava mentindo e não lhe contei o que eu tinha visto. Então contei aos meus pais que tinha visto esse tal bicho no nosso quintal. Meu pai riu, disse que era coisa da minha cabeça, que não havia macacos naquela região e muito menos andando igual um ser humano. Minha mãe novamente me falou que eu devia ter apertado mais o meu marido para ele falar onde ele estava aquela hora da madrugada. Mas eu fiquei calada, só observando o João. Ele continuava dormindo na rede e vez ou outra sumia de madrugada. Eu não me esquecia das marcas em seu corpo e daquele animal estranho entrando na mata. Passou alguns meses e descobri que estava grávida. Fiquei muito feliz e corri para contar para meus pais, que ficaram eufóricos. Os tios de João também ficaram felizes. Finalmente nossa família estaria completa com um bebê. Todo mundo estava contente, menos o João, que quando soube ficou cabisbaixo, preocupado. Eu não entendia por que ele estava assim, mas eu não liguei, eu estava curtindo o meu momento. Os meses foram passando e eu não via a hora do meu filho ou filha nascer. Só que também João ia ficando cada vez mais preocupado e nervoso. Então um dia eu lhe disse: Homem, até parece que você não está feliz que vai ser pai. Fica aí cabisbaixo, preocupado. Eu tô feliz, Maria Clara, mas também preocupado, Eu sou o esteio da casa. Claro que me preocupo. Não posso deixar faltar nada pro nosso filho. Eu engoli essa resposta dele a seco. E alguns dias depois, foi o dia do nascimento do meu filho. Era de madrugada. Eu acordei com fortes dores. Gritei o João, que dormia lá fora na rede. Ele entrou no quarto correndo, perguntando o que foi. E eu disse: rápido, vai chamar minha mãe, que a criança vai nascer. Mais do que depressa ele selou o cavalo e antes de ir me falou: não abra a porta para ninguém, eu já volto. Com pouco tempo meus pais chegaram e ele foi correndo buscar sua tia também para ajudar no parto. Já estava amanhecendo e nada da criança nascer. Eu estava gritando de dores. Minha mãe e a tia de João já não sabia mais o que fazer para me ajudar. João, desesperado com meu sofrimento, falava: ajudem ela, ajudem meu filho a nascer. Mas o parto estava muito complicado.
Eu achei que eu ia morrer. A tia dele falou para ele: João, é melhor você ir buscar Dona Teresa. Só ela vai conseguir ajudar sua mulher. Dona Teresa era uma curandeira que vivia isolada na mata. Quase ninguém via aquela senhora andando por ali. Mas João olhou estranho para sua tia. E ela completou: Não tem jeito, meu filho, vá depressa. Ele saiu correndo. E minha mãe, que sempre teve uma pulga atrás da orelha, se pôs a olhar desconfiada para a tia de João. Logo ele retornou com Dona Teresa, que entrou no quarto com as mãos cheias de ervas. Eu nunca tinha visto aquela senhora, só ouvia falar dela. Falavam até que ela era uma bruxa. Ela entregou as ervas para minha mãe e pediu que ela as fervesse com água. Eu já estava com tanta dor, quase desmaiando, que estava implorando para ela: Me ajuda, por favor, me ajuda. Ela segurou minha barriga com suas mãos enrugadas e resmungava algo bem baixinho, como se estivesse falando com meu filho. Minha mãe trouxe a água e Dona Teresa pediu que eu bebesse um pouco. Caso contrário, eu não veria a luz do sol novamente. Assim que tomei aquele chá, as contrações aumentaram. Minha mãe, não aguentando ver meu sofrimento, acendeu uma vela e se pôs a rezar. A tia de João segurava as lágrimas de aflição, mas Dona Teresa conduziu o parto. E depois de horas de sofrimento, meu filho nasceu. Quando a criança chorou, meu pai e João entraram correndo no quarto. Quando eu vi que era um menino, eu disse: Ele vai se chamar João igual ao pai. Mas o João não gostou. Disse que era melhor pôr outro nome no menino. Mas eu disse que não, seria João sim. No dia seguinte, logo cedo, Dona Teresa veio ver como eu estava e perguntou quando íamos batizar o bebê. Eu disse que em breve, pois ele acabara de nascer e eu estava me recuperando ainda. E ela, muito séria, me falou: Minha filha, cuidado. Vai cuidar logo, não é bom deixar uma criança pagando esse mundo. Alguns dias se passaram, eu já me sentia mais forte, e João continuava com o costume de dormir lá fora na rede. Certa noite, meu filho chorava muito com cólicas. Eu já estava cansada, balançando o bebê, então fui até lá fora para pedir para João revezar comigo, para eu descansar um pouco. Ele não estava na rede, então entrei e tranquei a porta. Passei o restante da noite cuidando do meu filho, e vi exatamente a hora que João retornou para casa. Era umas 5 horas da manhã. Ele estava com a respiração ofegante, com olhos arregalados e fedia muito. Ele entrou e foi direto para o banheiro tomar banho. Quando saiu, deu de cara comigo na porta do quarto. E ele, muito assustado, começou a me falar: Maria Clara, arruma suas coisas, pega nosso filho e vai ficar um tempo com seus pais. Eu perguntei o porquê. E ele disse: Olha, os vizinhos estão reclamando que tem um animal estranho que está rondando por aqui. Já atacou cachorro, porco, gado, e eu fico preocupado de sair para trabalhar e deixar vocês dois sozinhos aqui. Diante disso, e lembrando da vez que vi aquela criatura no nosso quintal, eu arrumei as malas e fui para o sítio dos meus pais. Chegando lá, expliquei tudo a eles. João disse que ficaria na nossa casa e todos os dias ia nos visitar, que só voltaríamos para casa quando pegassem o tal bicho estranho. Mas na terceira noite que eu estava na casa dos meus pais, aconteceu algo sinistro. Devia ser por volta de 1 hora da madrugada. Escutamos barulhos horríveis no quintal. Os animais gritavam, os cachorros latiam enlouquecidos. Ao fundo podíamos ouvir um grito misturado com uivo, algo que é inexplicável, só ouvindo para saber como é. Meus pais se levantaram e foram para a janela ver que zorra era aquela. Eu me levantei e fui também ver o que estava acontecendo. E meu pai me pediu para fazer silêncio. Minha mãe me falou no meu ouvido: Filha, tem 2 animais horríveis lá fora, é melhor você não ver. E eu perguntei: É onça, pai? Eu quero ver. E ele me respondeu: Quem dera, minha filha, quem dera fosse minha filha uma onça. Eu me aproximei da janela e levei um susto tremendo quando vi o que estava lá fora. Até então eu não acreditava nas histórias que minha finada avó contava, mas ali no terreiro estavam 2 criaturas, idênticas aos relatos. 2 lobisomens. Eles estavam em 2 pernas e brigavam, se atacavam igual rinha de cachorros. Meu coração disparou de medo. O que 2 lobisomens estavam fazendo no quintal dos meus pais? Eu logo pensei: vieram buscar o meu bebê que não está batizado. Comecei a entrar em desespero. Pai, são mesmo lobisomem? Sim, minha filha, logo 2. Tava uma briga muito feia entre eles. Eram gritos, uivos horríveis, uma cena que jamais esquecerei. Eles se mordiam de arrancar sangue. Parecia cena de filme de terror. Meu pai pegou sua espingarda, que não era usada há muitos anos, e falou:
Enquanto eles estão se matando lá fora, não tem problema. Mas se eles tentarem entrar aqui dentro, eu derrubo os dois na bala. E minha mãe, que estava muito nervosa, falou para meu pai: Oxe, homem, para com isso. Deus há de nos proteger dessas besta-fera. É só a gente ficar em silêncio que eles vão embora. De repente ouvimos um grito muito dolorido e um dos lobisomens caiu no chão. Não sei se estava desmaiado ou morto. E o outro começou a vir para nossa casa. Aquilo veio ligeiro e dava pancadas na porta, querendo derrubar a porta a todo custo. Abracei minha mãe e começamos a chorar de medo. E meu pai começou a gritar: Vai-te embora, besta fera! Se você entrar aqui eu vou te derrubar na bala, seu infeliz! Vimos pela janela quando o outro lobisomem que estava caído foi se levantando e veio para o lado do outro que estava tentando arrombar a porta. Ali eles travaram outra briga que levantava poeira do chão. Que momento de pânico nós passamos! A situação era tensa, que até nossos cachorros, que eram grandes e valentes, correram para se esconder. Quem era doido de entrar na briga de dois lobisomens? Cada um tinha mais de 2 metros de altura, forte e pesado. Nossa sorte é que fazia pouco tempo que papai havia trocado as janelas e portas por outras de madeira de lei. Mas mesmo assim, o pavor era grande e a gritaria deles foi interrompida com estampidos de tiros. Eram muitos ao mesmo tempo. E meu pai falou: Eita peste, são os sitiantes, eles vieram nos ajudar. Os homens sentaram o dedo sem dó. Meu pai saiu lá fora e se juntou aos homens, que comemoravam e falavam alto: Abatemos dois lobisomens que estavam atacando nosso sítio! Meu pai chutou um bicho daquele e ele estava morto. O outro se contorcia todo e arfava feito boi bravo. Então os homens amarraram as mãos e os pés daquele e disseram: Vamos esperar amanhecer, ele vai se destransformar e a gente vai saber quem é o salafrário que está atacando nossa criação. Minha mãe e eu saímos para fora e queríamos ver aquelas duas criaturas de perto. Meu pai falou pra gente não ver, que era muito feio, mas a curiosidade era grande. E realmente era uma coisa demoníaca. Como pode um ser humano virar metade bicho? Quando apareceram os primeiros raios de sol, aquelas duas criaturas começaram a mudar de feição. Um era um homem negro muito forte, ninguém conhecia ele, não era da região. E o outro? Ah, meu Deus, o outro. Meus amigos, quando prestei atenção nas feições que iam aparecendo, eu não pude acreditar. Todos ao redor espantados olhando para aquele homem, nu e ferido ali no chão. Era o João, meu marido. Ele estava agonizando. Meu pai, revoltado, partiu para cima dele dizendo: Seu cabra safado, infeliz das costas ocas, você teve a coragem de vir aqui matar seu filho, foi? Só você sabia que o menino ainda não estava batizado? Seu maldito, seu amaldiçoado! João tirou forças de onde não tinha e com dificuldade respondeu meu pai: Não, meu sogro, eu vim para defender minha esposa e meu filho. Esse maldito estava rondando aqui há muito tempo. Eu senti o cheiro dele e comecei a vigiá-lo. Eu estava na espreita para saber o que ele veio caçar por essas bandas. E quando foi essa noite eu vi que ele veio para cá. Então eu vim atrás. Tudo o que fiz foi para proteger meu filho e Maria Clara. Eu amo muito eles. Eu me joguei no chão e chorava agarrada com ele. Ele estava morrendo diante dos meus olhos. Estava muito machucado. Dificilmente sobreviveria. Eu perguntava: por que, meu Deus? Por que comigo? Por que com meu marido que eu amo tanto? Meu pai mandou chamar a tia de João para levar o corpo. O outro cabra eu não sei o que fizeram com ele. Eu perdi totalmente os sentidos. Parecia um pesadelo sem fim aquela noite. Minha mãe me levou para dentro de casa me consolando. Eu olhava para meu filho, que é a cara do João, e não aguentava de tanta dor. Não consegui ir ao enterro dele. Eu não estava no meu perfeito juízo. 2 dias depois dessa tragédia, eu estava sentada na área, tentando amamentar meu filho, e não conseguia, o leite havia secado. Ao longe vi Dona Teresa, que vinha cabisbaixa. Ela sentou ao meu lado e me disse: Minha filha, não fique assim. Tem coisas nessa vida que a gente nunca vai entender. O seu marido era um lobisomem de sina. Ele não era assim porque ele queria. Ele nunca faria mal a ninguém. Ele só quis proteger você e o bebê daquele lobisomem pactuado. Aquele sim, tem os 2 pés nas trevas. É o cão dos infernos. A única solução para seu marido se livrar dessa sina era a morte. Mas por que comigo, Dona Teresa? Eu não sei, minha filha, mas vou te dar um conselho.
pega seu filho, batize ele o quanto antes, vende suas terras e sai daqui com seus pais. Eu não entendi o porquê, mas o olhar de Dona Teresa era claro. Não era seguro permanecer ali. E eu fiz exatamente como ela falou. E fomos morar na cidade grande. Meus pais foram comigo. Eu não quis mais me casar. Fiquei cuidando do meu filho e dos meus pais até quando os dois partiram. Eu continuei com meu filho. Hoje o João já é adulto, casado, tem a vida dele. E eu continuo aqui, revivendo as lembranças do passado. Já sou idosa, mas muito consciente do que falo. Vocês devem estar se perguntando, será que o rapaz tem a mesma sina do pai? Bom, até hoje eu não percebi nada de diferente no meu filho. Mas também eu me casei com o pai dele e não percebia nada. Só o tempo dirá se ele vê ou não com a mesma sina. Obrigado a todos por acompanhar o meu relato e boa noite. Bom, meus amigos, esse foi um remake do primeiro relato que a gente postou aqui no nosso canal. Como esse mês é o mês de aniversário, eu achei muito importante fazer esse remake para comemorar. Eu espero que vocês tenham gostado. Não preciso nem dizer, né? Se inscrevam, deixem um like, compartilhem, comentem. Um grande abraço a todos e até terça-feira. Tchau, tchau!